Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Bem-vindos então a mais um Plantão BL. Hoje nós vamos falar então de Amber Alert. Ok, foram muitas emoções nos capítulos passados, então relembrando, eles estão finalmente aceitando os seus sentimentos. O único momento em que ele estava exagerando é quando ele estava se segurando. Então agora nós vamos ter capítulos muito emocionantes. Se preparem. Vamos ter então o Tennessee na cama se questionando quantas vezes foram? 2? 3? A primeira foi na cara do Amber, depois na garganta. O Tennessee tá se questionando. Ele já teve muitas ficadas de uma noite e ele era uma pessoa muito desapegada. Essa era a primeira vez que ele sentia esse tipo de desejo, mas que ele não chegava aos pés do Amber, que chegou nos finalmente 5 vezes. Enquanto isso, temos o Amber falando que quentinho, enquanto ele tá ali agarrado no Tennessee. Gente, eles estão na mesma cama. Gente! O Amber então questiona, será que a gente tira um cochilo ou a gente come alguma coisa? O Tennessee fala que ele não tá com fome e que já é de tardezinha. O Tennessee fala que ficar pulando as refeições dessa forma fez o apetite dele ficar todo bagunçado. E o Amber fala que tudo bem então, não vamos levantar, vamos só ficar deitados aqui. E o Tennessee fica pensando que aborrecimento. Mas ele se vira e abraça apertado. E a gente vai à loucura. O Amber fica muito animado e ele já pega e se vira e já vai pra cima do Tennessee. E ele fala, você está me deixando louco, Tennessee. O Tennessee então empurra a cara do Amber falando, se você for à loucura, nós vamos estar em grandes problemas, então sai. E o Amber fica choramingando, dizendo que o Tennessee é muito bruto, que ele tinha que colocar um pouquinho mais de esforço em entender as necessidades do Amber. Então ele fala, eu sou o seu namorado agora, não sou? E isso faz a orelhinha do Tennessee ficar vermelha. Peraí que eu tô surtando. E o Amber dá um grande sorriso, muito feliz pelo que ele conseguiu. Então ele abraça o Tennessee por trás e diz, nunca me deixe, me prometa. Então o Amber começa a falar que a família dele se reúne e ele queria apresentar formalmente o Tennessee. E o Tennessee fala, ei, peraí, isso é muito repentino. Mas o Amber ele continua, e pro dia de ação de graças nós vamos para o Texas. Ele já tá fazendo um monte de planos. E ele começa a falar que ele sempre vai nessas festas grandes que a família dele dá. Até o primo perdedor dele já levou uma namorada. E ele olha pro Tennessee e fala, de quem você acha que é a culpa? Vamos no Natal também. Ou a gente pode só ficar em Chicago mesmo, nós dois sozinhos. Ele tá falando do Dia dos Namorados também, de pegar um hotel chique. E o Tennessee questiona, isso tudo é daquela tua lista? E o Amber fala, sim, e você vai fazer tudo isso, né? O Tennessee, ele parece pensar um pouco e fala, não vejo razões pra não. E ele fica ali agarrado no Tennessee falando, eu amo muito isso. E o Tennessee fica pensando, como é que você pode estar tão animado com coisas que nem aconteceram ainda? O Amber fala que ele vai voltar para a faculdade para se graduar o mais rápido possível. O Amber fala que ele quer se tornar independente de uma vez e que ele não pode continuar vivendo com o Tennessee desse jeito. E o Tennessee fala, mas a gente já tá morando junto. E o Amber fala que ele não quer viver como um aproveitador, ele quer uma relação igualitária. E o Tennessee dá uma risadinha pensando, igualitária, tá bom. Então ele me lança uma dizendo, você se lembra quando você me chamava de papai? E o Amber só quer se enterrar num buraco de vergonha. Ele vira a cara e diz, eu não me lembro disso. E o Tennessee fala, seu mentiroso. O Amber, tentando se defender a todo custo, fala que ele só chamava o Tennessee desse jeito para afastar as outras mulheres dele. O Tennessee fala, eu não posso mais ser o papai, mas eu posso ser um sugar daddy. E o Amber, ele tá claramente desconfortável. Ele diz, eu não quero isso. Que ele não quer
quer ser o namorado mais novo, sanguessuga do cara mais velho. E o Tennessee fica pensando, tá, mas todos esses negócios que tu botou na tua lista de desejo precisa de um sugar daddy pra pagar isso aí. E o Amber fala, tem uma coisa que eu quero. E o Tennessee fala um negócio com muito duplo sentido. Ele diz, você está querendo me ordenhar até até secar, né? Ele faz a sua melhor cara de sugar daddy e pergunta: um carro? Uma casa? A mensalidade da faculdade? O Amber, ele tá em choque. Ele fica imaginando pedir uma coisa simples, tipo uma comida, e o Tennessee aparecer com uma companhia inteira, um prédio inteiro. Então ele toca no peito do Tennessee e diz que vai pensar sobre o que ele quer depois. Pela marca na mão e no dedo, eu imagino que ele quer um anel. Então o Tennessee começa a se levantar dizendo: ok, eu vou ir me exercitar, enquanto isso você vai pensando. Por algum motivo, isso deixa o Amber meio nervoso e ele pega o Tennessee e segura na cama. Então ele diz: Tennessee, me beije. O Tennessee fala: eu realmente preciso me levantar da cama agora. Mas o Amber fala: tá bom, mas o beijo é um pedágio. Então ele faz aquela cara dele meio de psicopata falando rápido. Ou então o Tennessee fica pensando, ele realmente é muito sensível ao tópico de eu sair. E o Tennessee continua, eu não posso evitar, você realmente tem um histórico. Então ele segura a mão do Amber e dá uma lambidinha sexy e pergunta o que que a gente diz quando a gente quer pedir alguma coisa. E o Amber responde, por favor. O Amber chama pelo Tennessee e o Tennessee responde, bom garoto. E o Tennessee fica pensando, eu consigo uma quarta rodada. Então depois eles finalmente conseguem sair da cama e temos o Amber dizendo que ele fez um macarrão com queijo e que aparentemente o Tennessee secretamente gosta disso. E ele continua falando sobre suprimentos da casa, sobre tá acabando a água, sobre o Tennessee gostar de comida mexicana. Então vamos ter o Tennessee atolado de comida. E ele questiona, isso não é muito pesado para um jantar? O Tennessee questiona o Amber se ele não tá exausto de ficar acompanhando ele ultimamente. E ele diz, durma quando você quiser, eu vou tentar me ajustar à rotina também. Então o Amber fala, ok, você quer ir até a cidade amanhã? Talvez acordar cedo ajude a nossa rotina, a melhorar a nossa rotina de sono. Então o Tennessee larga a chave do carro e diz, vamos agora então. Você dirige, talvez um longo passeio de carro ajude a te deixar com um pouco de sono. O Amber, ele tá super animado dirigindo o carro. E o Tennessee fala, você gosta disso, não é mesmo? E o Amber já fica toda na defensiva, dizendo, é claro, que tipo de pergunta é essa? No que o Tennessee responde, a vista noturna, é isso que eu quero dizer. O Amber, ele fica surpreso do Tennessee saber disso. E o Tennessee fala que era muito óbvio, porque o Amber estava sempre olhando para a vista noturna, para o céu. E o Amber, ele fica meio em choque, assim. E ele dá uma olhadinha, meio envergonhadinho, dizendo Tennessee, e questiona, eu posso te beijar? E o Tennessee, ele só balança a cabeça concordando. E então eles dão um beijinho bem bonitinho no carro. O Amber questiona se o Tennessee tá feliz. E o Tennessee fica pensando por que você parece tão ansioso. O Tennessee responde que é estranho, como se ele não tivesse certeza que isso está realmente certo. E o Amber faz uma carinha de quem tá meio desconfortável. E responde, por enquanto isso é o bastante. E fala que ele tá muito feliz e isso fica deixando ele acordado. Então o Amber, ele é pego de surpresa e temos o Tennessee tocando na situação dele. O Amber dá uma olhadinha pro Tennessee, como quem diz, oi? E questiona, eu estaciono aqui? O Tennessee responde, qualquer lugar tá bom. E o Amber nunca estacionou tão rápido na vida dele. No momento que o carro parou, o Tennessee pulou pra cima dele. Assim, eu tô chocada, gente. E já tava lá num beijo enlouquecido. Eu tô chocada. Então o Tennessee fala, abra mais. E o Amber questiona, a boca ou as pernas? O Tennessee responde que os dois.
E eles estão num tchaca-tchaca que não é um tchaca-tchaca, enlouquecido. E é isso aí. É isso aí. Fiquem com as imagens. Vou botar uma musiquinha sexy aqui pra nós. O Amber então fala que o Tennessee ele tem uma habilidade em roubar a alma das pessoas. O Tennessee questiona o que você vai fazer se a sua alma for embora, Amber. Foco. Então o Amber ele só ergue a camiseta do Tennessee. Gente, socorro, Jesus! Fiquem com a musiquinha e apreciem a vista. Gente, a cara do Tennessee. Ah, meu Deus! Então o Tennessee fala que tá tudo uma bagunça e diz pro Amber limpar tudo, que é isso que um bom garoto faz. E o Amber fala: antes de terminar, sempre fale isso. Aparentemente ele quer ser chamado de bom garoto o tempo todo. E o Tennessee fala que se o Amber abrir bem as pernas sempre que ele for finalizar, ele fala assim. E ele dá um beijinho no pescoço do Amber e fala que depende do quão bem o Amber vai ouvir ele. Então é isso. Meu Deus do céu, foram muitas emoções. Jesus amado. Ai, como eu amo esse Mauá, meu Deus do céu. Eu vou ter um negócio. Nunca torci tanto por um casal. Aguardem as novidades. Quando lançar, eu vou trazer o mais rápido possível. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum Plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.